Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Fala galera, tudo bom com vocês? Está começando mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério e todo o resto não. Hoje a gente está com mais um Conversando com Demente. O assunto vai ser identidade de gênero e orientação sexual. O papo foi com a Larissa Lohane, que é psicóloga e gentilmente aceitou o nosso convite. Ela tem um recadinho inicial para vocês aí. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes aqui do podcast. Meu nome é Larissa Lohane, eu sou psicóloga e hoje eu vou falar um pouquinho sobre orientação sexual, identidade de gênero, entre outros assuntos que estão dentro desses temas. Galera, o papo ficou bem legal, vocês vão poder curtir aí. A Larissa é bem didática no que fala, foi bem explicadinho, ficou muito legal, cara, muito legal mesmo. Lembrando que o episódio fica disponível no Spotify, no Google Podcast, no Anchor, no Deezer, no Amazon Music e também no YouTube. Falando em YouTube, se inscrevam no nosso canal, curtam nossos conteúdos, compartilhem nosso conteúdo também em áudio, tá? Manda para aquele seu coleguinha, para aquela sua coleguinha, manda para todo mundo, manda para quem você não conhece, pode mandar. Manda que a gente mata no peito e resolve depois se der problema, beleza? Galera, depois do papo eu volto, tá certo? Larissa, muitas pessoas não estão a par dos conceitos de identidade de gênero e de orientação sexual. Você pode explicar pra gente o que é cada um e as suas diferenças e a ligação, se é que existe, entre ambas? Bom, Bruno, vamos lá. Para começar a responder a sua pergunta, eu vou falar um pouquinho sobre o que é identidade de gênero. A identidade de gênero, ela consiste no modo como o indivíduo se identifica. Se ele se identifica com o gênero feminino, masculino, com os dois ou com nenhum dos dois. O que determina essa identidade de gênero é a maneira como esse indivíduo quer ser visto e percebido pelos outros. Existem alguns tipos de identidade de gênero. Eu vou citar as 3 principais e falar brevemente sobre elas. Transgênero é um indivíduo que ele se identifica com um gênero diferente daquele que foi atribuído a ele no nascimento. Por exemplo, uma mulher que ela nasce com as características femininas do ponto de vista biológico, mas que se sente do gênero masculino, passa a ser uma mulher transgênero, tratada com pronomes femininos. E temos também o cisgênero, que é o indivíduo que ele se identifica com o gênero de nascença. Por exemplo, o indivíduo que possui as características biológicas do gênero se identifica socialmente, psicologicamente com o gênero que foi lhe dado ao nascer. Temos também o gênero não binário. Ele é uma classificação que caracteriza a mistura, entre o masculino e o feminino ou a total indiferença entre ambos. E os indivíduos não binários, eles ultrapassam todos os papéis sociais que são atribuídos aos gêneros, criando uma terceira identidade que foge daquele padrão homem e mulher. Nesse caso, o não binário, eles gostam de ser tratados no pronome neutro, que não se refere a eles nem como homem, nem como mulher. E sobre a orientação sexual. A orientação sexual é o que faz com que a pessoa busque os relacionamentos durante a sua vida, sejam eles afetivos sexuais ou apenas afetivos para as pessoas que são assexuadas. Quando o indivíduo se relaciona com alguém do mesmo sexo, é um indivíduo homossexual. Quando ele se relaciona com alguém do sexo oposto, é um indivíduo heterossexual. E quando se relaciona com ambos, é um indivíduo bissexual. E lembrando que tanto a orientação sexual quanto a identidade de gênero podem mudar ao decorrer da vida. Somos mentes pensantes e o ser humano está em constante evolução. E de acordo com diversas pesquisas, isso já foi comprovado. E existe muita diferença entre identidade de gênero e orientação sexual. E muitas pessoas confundem. Um exemplo que eu posso dar é uma mulher transgênero, por exemplo, que nasceu com um órgão sexual masculino e se identifica com o gênero feminino. Pode ter qualquer tipo de orientação sexual
homossexual, bissexual, heterossexual, assexual, pansexual, entre outros. O termo gênero, ele é usado para representar a diferença social e psicológica entre homens e mulheres. Então, desse modo, né, ele se refere à identificação da pessoa com determinado gênero. E ainda existe E para finalizar minha resposta para sua pergunta, eu vou falar um pouquinho da expressão de gênero, que é o que representa o modo como o indivíduo expressa o seu gênero para a sociedade, seja através de linguagem, atitude, cabelo, roupa, gestos, entre outros. Nas civilizações antigas, tanto o homossexualismo como o bissexualismo eram práticas comuns. A Roma antiga e a Grécia antiga são bons exemplos disso. Com o final dessas civilizações e início da Idade Média, tanto o homossexualismo como o bissexualismo passaram a ser perseguidos. Coincidentemente, é o momento em que a Igreja Católica passou a ter mais força na civilização ocidental. Assim eu te pergunto, primeiro, qual o papel da religião no preconceito sofrido pelas pessoas em relação à sua identidade de gênero ou orientação sexual? E também, se é possível afirmar que tanto a orientação sexual ou a identidade de gênero, ou o homossexualismo ou o bissexualismo que seja, se são instintos, se são inerentes ao ser humano e que o preconceito vem da sociedade moderna. Bom, Bruno, de fato, esses preconceitos começaram muito também quando a Igreja Católica começou a ser muito influenciável, né, em relação aos indivíduos. E o que acontece? Eu não diria que seria o papel da religião em relação ao preconceito. É uma coisa que já ouvi várias pessoas dizer. O problema em si não é a religião. São as pessoas que estão dentro daquela religião que acabam distorcendo o que é dito para elas e colocando em outros como se fosse a verdade absoluta. Todos nós temos uma crença e colocamos isso como verdade absoluta. Então, essas pessoas de diversas religiões, não somente a católica, por mais que a católica seja a mais falada, elas têm essa crença de que gostar de alguém do mesmo sexo é errado. Mas, na verdade, o que é válido dentro de tudo isso é o amor. É o amor que tem entre essas duas pessoas, o amor que elas vivem, que elas passam para o outro, e da vida delas, quem sabe são elas, né? E sobre orientação sexual e identidade de gênero, é algo inato. As pessoas nascem assim. As crianças, por exemplo, no caso de identidade de gênero, elas não se identificam com aquilo que é proposto para elas, as roupas, as cores, as atividades. Por exemplo, todos falam que mulher deve gostar de rosa, homem deve gostar de azul, mulher deve se preocupar com a casa e homem com futebol e com carros. E não é assim. Nem atividade, nem cor, não tem gênero, né? As pessoas podem fazer o que elas bem entenderem, gostar do que elas querem e não querem. E aí, quando criança, eles acabam se descobrindo. E orientação sexual também nasce assim e vai se descobrindo conforme a vida vai passando, vendo se gosta de homem, se gosta de mulher, se gosta dos dois. E o preconceito está na cabeça da sociedade, porque eles colocaram na cabeça deles que todos têm que casar com alguém do sexo oposto, e tem que ter filhos e uma família feliz, e tem que ter uma religião, tem que ter uma frente política. Mas não é assim que as coisas funcionam, né? Somos seres pensantes, cabeças pensantes, somos todos diferentes um do outro. Não tem muito tempo, era comum uma narrativa política da existência de uma cura gay, a famigerada cura gay. Muitas pessoas acreditam que a orientação sexual de uma pessoa é uma doença. E não é só isso. Muitas pessoas acreditam que tanto identidade de gênero como orientação sexual podem nascer de uma pessoa, por influências externas, como por exemplo numa sala de aula. Eu gostaria de saber o seguinte em você: é uma doença? Isso pode ser influência, sofrer influência externa? O que acontece? Há pouco tempo atrás, falava-se muito dessa cura gay. Muitas igrejas vendiam uma garrafa de água falando que tomando aquilo você seria curado, que aquilo era cura gay. Tem vários lugares de conversão, né? Terapia de conversão, provavelmente e infelizmente ainda existam hoje em dia, onde as pessoas eram levadas para lá contra sua vontade, algumas até
com a sua vontade, porque foi feita uma lavagem cerebral falando que aquilo era errado, que aquilo era pecado, e lá eles tentavam fazer homem gostar de mulher, mulher gostar de homem. Existem filmes, séries, documentários que falam sobre isso, sobre algo que era muito maior antes, que agora eu espero, pelo menos, que tenha sido diminuído. E de fato não existe cura para o que não é doença. Você gostar de alguém do mesmo sexo ou gostar de ambos os sexos não te faz alguém doente. Você não se identificar com o seu gênero biológico, né, que é dado pela medicina, não é doença. É você. Você tem que ser quem você quiser ser, como você quiser ser e amar quem você quiser amar. Então, não é doença. Ser gay, ser lésbica, ser pansexual, assexual, o que for, não é doença. O que acontece é que as pessoas tratam como se fosse doença, como se fosse algo influenciável. Inclusive, até pouco tempo atrás foi retirado da OMS homossexualidade como doença, o que também era chamado de homossexualismo e era tratado como doença, e existiam pessoas que acreditavam cegamente nisso e que queriam curar as pessoas disso, e não existe cura, né, para o que não é doença. E sobre influência, sobre ser influenciado ou sobre as pessoas da comunidade LGBTQIA+, serem influenciadores de outras pessoas, isso não existe, né? Muitas pessoas falam, ai, porque se tiver um beijo gay na novela, o meu filho vai ver e ele vai virar gay. Não, porque primeiramente porque ninguém vira nada, né? A gente nasce sendo quem a gente é. Então quem nasce gay, quem nasce lésbica, pansexual, transexual, nasce daquele jeito e acaba se descobrindo perante a vida. Muitas pessoas cresceram vendo beijo hétero em novela e nem por isso são hétero, porque não se identificam com aquilo, não é aquilo que eles querem para a vida deles. E não existe nada nesse mundo que vá fazer alguém virar gay. A pessoa vai nascer assim. E só pra gente finalizar, queria pôr um adendo que já ouvi muitas pessoas falando que hoje em dia é moda ser gay, todo mundo é gay, todo mundo quer que os outros sejam gay. Na verdade, isso já vem da Roma antiga, como você mesmo falou. Antigamente os homens iam para a guerra e se satisfaziam com outros homens, e hoje em dia ninguém quer que outra pessoa seja gay, ninguém quer mandar na sexualidade de ninguém. As pessoas da comunidade LGBTQIA+, eles só querem ser respeitados como eles são. Eu não digo aceito, porque quem tem que se aceitar são eles mesmos. A sociedade tem que respeitar, né? Porque o nosso limite ele acaba onde começa o do outro. E toda forma de amor é válida, toda forma de amor deve ser aceita, todo gesto de amor deve ser aceito, porque o importante é amar ao próximo. Se existisse tanto amor quanto as pessoas pregam no mundo, o mundo de fato seria um lugar muito diferente. Ficou bem legal, né, galera? Muito legal. Larissa, muitíssimo obrigado por ter participado, ter disponibilizado o seu tempo. Eu sei que não é fácil, eu sei que eu fico enchendo o saco perguntando, e aí? A Larissa tem um recado final pra gente, galera. Bom, primeiramente, muito obrigada, Bruno, pelo convite. Eu adorei participar do podcast, falar um pouco sobre uma das vertentes que eu conheço, que eu tenho estudado bastante, para que as pessoas ouçam uma visão diferente, ou às vezes conheçam algo que elas não sabiam o que era identidade de gênero, a diferença entre isso e orientação sexual. Eu sou formada em psicologia, eu tenho especialização em ABA, que é análise experimental do comportamento, eu sou psicóloga comportamental, eu atendo no Centro de Santa Bárbara do Oeste, na Duque de Caxias, número 221, sala 7. O meu Instagram é @psicolarissa.Lohane. Lohane se escreve Lorraine. Lá na bio do meu Instagram vai ter o meu endereço, vai ter o meu link do WhatsApp. Estou com agenda aberta, agenda disponível. E muito obrigada a todos que ouviram. Entrem em contato comigo e passem o meu contato para as pessoas. Vamos todos fazer terapia, entender como a gente funciona, como lida com a gente, como lidar com o outro.
Recomendo o trabalho, recomendo. Tá certo, galera? Grande abraço. Como eu já tenho feito de praxe, eu não vou falar onde está disponível, porque se você já chegou até aqui, você já ouviu. Beleza? Galera, até domingo. Fui! Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.